Capítulo 4, eu acompanhei em casa, desceu a Portugalada. O cara não perde a oportunidade. Né? Foi benção. Hoje nós estaremos dando continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5. Capítulo de número 5. E se assim der, chegaremos ao 6. Corinto, capítulo de número 5. Vamos fazer uma oração, logo depois vocês podem assentar e fica com a Bíblia aberta para a gente ler os versículos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esta noite, mais esse ensino, mais esta oportunidade de poder estar na casa do Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar graça, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, venha ungir a nossa mente, venha ungir os nossos ouvidos, para que possamos aprender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Venhamos entender as revelações da Tua Palavra, venhamos entender as passagens das Escrituras, venhamos analisar e o professor, o autor, o Espírito Santo nos ajude em nome de Jesus. Amém? Senta com a Bíblia aberta para a gente poder estar acompanhando. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, nós vamos encontrar agora o que estava acontecendo dentro da igreja. Nós vamos ver como que era o método de disciplina, né, para crentes rebeldes. Nós vamos ver ao pé da letra muitas das coisas que a gente já não pratica mais ao pé da letra, que se a gente fizesse, a coisa ia ficar cada vez mais estreita, mas a gente vai conseguir, nesse diálogo, tentar entender como que seria essa hermenêutica, ou seja, a forma com que a gente aplica o texto nos dias de hoje. Eu já não me arrisco mais a perguntar quem é que leu o capítulo em casa. A pastora se arriscou a perguntar o que aconteceu na semana passada. Eu quase passei vergonha. Meu Deus, né? Mas podemos começar? Corinto, capítulo de número 5, diz assim: só se ouve falar... Não, uma coisa que eu costumo fazer para o nosso pensamento dar continuidade é ler os dois últimos versículos do capítulo anterior, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 18 do capítulo 4 para a gente continuar o pensamento. Julgando que eu não voltaria convosco, alguns se encheram de orgulho, mas se o Senhor permitir, em breve irei ter convosco. Tomarei conhecimento não das palavras dos orgulhosos, mas do seu poder, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis, que eu vos visite com vara ou com amor e em espírito de mansidão, né? Sua versão está parecida, já foi explicado e você entendeu. Só para a gente retomar o pensamento. Então, Paulo estava escrevendo, provavelmente ele estava em Éfeso, aonde encontrou Apolo,
recebeu notícias da casa de Cloé, que a igreja estava acontecendo algumas coisas. E umas dessas coisas a gente vai ver aqui. Agora sim, só se ouve falar de imoralidade entre vós. Você ia colocar o... Não, mas se não der também, deixa assim. É até bom que eu não fico olhando para trás toda hora. Então, só se ouve falar de imoralidade entre vós. Imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai. No caso é a madrasta. O que estava acontecendo aqui em Coríntios que deixou Paulo escandalizado, assustado? É pelo fato deles não terem resolvido esse problema, pelo fato deles não terem julgado esse problema. No judaísmo já é condenável essa prática. Entre as leis romanas também. Mas provavelmente era natural em algum meio entre os gentios ou entre alguma comunidade, porque a igreja de Corinto tem uma multiplicidade de pessoas, ou seja, ali tinha gregos, ali tinha atenienses, ali tinha romanos, ali tinha uma vasta de cultura vivendo em Corinto. Então, alguém que se converteu tinha uma cultura que, se o pai largou, a fila andou. Não tem, alguém ali tinha uma cultura que outra coisa interessante que eu achei é que veja que a admoestação é para o rapaz. Não tem repreensão para a madrasta, porque provavelmente ela nem crente era, porque Paulo só disciplina e só trata com crente, né? Então provavelmente era um crente com relacionamento de uma não crente e ainda era a ex do pai, né? Tomara que tenha sido a ex mesmo. Isso, né? Sodoma e Gomorra, né? Um monte de coisa, uma viadagem para lá e para cá, então não tinha mais coisa. Então, o que nós vamos entender aqui? Como Paulo ele está dizendo assim, ó, eu estou tão escandalizado que o que está acontecendo de imoralidade entre vocês, nem o ímpio está praticando. Nem eles aceitam esse tipo de coisa. Então olha só que a igreja de Corinto estava vivendo uma depravação moral, em que as pessoas de fora da igreja estavam olhando para eles, e vamos colocar no português até para a criança entender, para ser crente assim é melhor eu continuar onde eu estou mesmo, porque nem eu estou fazendo esse tipo de coisa, nem eu estou aceitando esse tipo de prática. Então olha a depravação moral que estava, né? Eu fico falando e olhando com as carinhas assim, né? Ver se está rindo de mim ou se está rindo de outro, né? Então, olha só o que Paulo vai dizer no versículo 2: vós estáis cheios de orgulho, nem mesmo vos mergulhastes na tristeza. Ou seja, Paulo está perplexo, dizendo assim: esse escândalo não afetou vocês em nada, não estou vendo ninguém chorando, não estou vendo ninguém brigando, o pecado está aí, vocês nem, não estou vendo vocês nem preocupados com o que está acontecendo, estou vendo vocês dando glória a Deus, motivo de orgulho, está tudo bonitinho, está tudo certinho, né? E Paulo, a fim de que o autor deste mal fosse eliminado do meio de vós. Aí a gente vai começar a pegar um pensamento da igreja primitiva apostólica.
alguém nesse nível de pecado já deveria ter sido eliminado do meio de vós. Irmãos, a gente vai chegar num pensamento aqui muito complexo. É o pensamento de julgar. Julgar. Se tem uma coisa que hoje eu estou vendo que as pessoas nem sabem o que é o tal de julgar. As pessoas não sabem se pode julgar, se não pode julgar, quem é que pode julgar, quem é que não pode julgar. Por quê? Porque se você vai julgar a pessoa, não me julga, quem me julga é Deus. Aí depois, está na Bíblia, não julgueis o teu irmão. Aí Paulo, eu já mandei vocês não julgar e eliminar isso de dentro da igreja, né? É a pessoa mesmo. Então, até aí que a gente tem que prestar atenção numa coisa séria, que hoje as pessoas, é um pouco complexa, que as pessoas não sabem como lidar com essa situação. Julgar ou não julgar? O negócio é o que eu posso julgar, ou o que pode ser julgado. Paulo sempre julga conduta moral. Paulo, ele sempre está julgando conduta moral. Por quê? Porque se a gente for ver aqui no capítulo 4, vou colocar assim o versículo 5, por conseguinte, não julgueis prematuramente. 4, versículo 5. Não julgueis prematuramente. Não é que não é para julgar. Não tem um julgamento, né, prematuro, sem analisar, sem conhecer os fatos, sem saber os dois lados. Não é que não é para julgar. É que o ser humano tem uma capacidade de julgar sem analisar, de julgar sem saber realmente se o fato corresponde ou não. Aí depois Paulo, ele fala uma coisa assim sobre ele mesmo, né? De nada me acusa, mas por isso estou justificado, porque meu juiz é o Senhor. Aí tem pessoas que quer pegar essa frase de Paulo, a pessoa está no pecado, meu juiz é o Senhor. Meu juiz é o Senhor. Não, o seu juiz é a igreja. O seu juiz somos nós, né? O Senhor é o que se sobrar de você depois do meu julgamento. Porque as pessoas têm a mania, tem que saber aonde encaixa o fato de você poder não ser julgado, porque toda conduta moral cabe a julgamento, senão vira bagunça. A pessoa está pegando todo mundo, né? O negócio está e aí ninguém julga ninguém fala nada, ninguém disciplina ninguém corrige, ninguém exorta, né? Quem sabe lá no juízo Deus vai lá e entende e julga teu caso. Não, de jeito nenhum. Então a gente está vendo um caso de conduta de depravação moral que Paulo de longe já julgou. Elimine essa pessoa do meio de vocês, né? Esse é um outro detalhe delicado que eu falo, que faz uma comparação à igreja primitiva apostólica para a igreja dos dias de hoje. Tem pessoas que a sua conduta, a gente vai ver isso aqui na frente, eu já estou adiantando. Tem pessoas que a sua conduta vai ser ímpia, de não crente, né? De mais ou menos. Tem pessoas que, vamos colocar assim, ele não é totalmente crente, totalmente servo de Deus, mas está aí, né? E quando aquela pessoa começa a ter uma conduta moral reprovável, uma pessoa indisciplinada, né? Costumamos, não, deixa para lá, um dia Deus conserta. Só que tem alguns casos que Paulo vai dizer, você não tinha nem que falar com essa pessoa, você não tinha nem que dar a paz do Senhor para essa pessoa, você não tinha nem que tomar café da manhã com essa pessoa. Então, por isso que eu estou falando, tem certos tipos de pessoas, e a gente vai ver que tipo de pessoas são essas, né? Você que não leu o capítulo 5. Tem certos tipos de pessoas que a gente vai ver que era ensinado a nem olhar para a pessoa passando na rua.
E às vezes o que acontece? Às vezes a gente deixa as coisas passar, deixa levar e acaba que uma maçã podre vai apodrecendo o cesto inteiro. Então vamos entender. Versículo 2. Eliminar do meio de vós. 3. Quanto a mim, ausente no corpo, mas presente em espírito, já julguei. Paulo é o pastor da igreja, já que vocês não querem julgar, eu já estou julgando na carta. Já julguei. Como se estivesse presente. Aquele que perpetrou, aí está como? Você que está me acompanhando, aqui está perpetrou, só para dificultar. Aí está como? Isso também? Outra versão está diferente? Lê aí. Versículo 4. Não, é o final do 3. É. Por autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essas coisas horrível contra vocês se reúnem. Estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, estará presente conosco. Entregarei esse homem a Satanás. Calma. Eu estou tentando entender o 3 aqui. Eu também percebi que a minha separação de números de capítulo aqui não, essa palavra perpetrou aqui que eu estava querendo saber se ela está numa forma mais entendida aí. Então assim, já julguei como se estivesse presente. Tem a continuação aí? Aquele que perpetua a ação em nome de Jesus. Ok, 4. É preciso que, estando vós e eu... Agora Paulo está convocando uma assembleia. É preciso que, estando vós e eu... Só jogar ali, ó. Se jogasse ali, dava para fazer um comparativo. Estou no 4. Isso, Paulo está convocando uma assembleia. É preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder do nosso Senhor Jesus, entregueis tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém? O que quer dizer entregar a pessoa na mão do diabo logo, né, em vez de botar na mão de Deus? Botar faz sentido, mas se botar para fora da igreja dá até processo. Então esse negócio de excluir deu até uma parada, né? Deixar de lado. Está melhorando. Isso. Exatamente. Paulo está convocando fazer uma reunião, né? Como quer botar na mão do diabo aqui? Por quê? Paulo, o entendimento da igreja aqui é que você aceitou Jesus e faz parte do corpo de Cristo, existe a proteção de Deus sobre você contra todo mal. Quando eu excluo você da comunhão do corpo, você não faz mais parte do corpo, o diabo já viu esta ovelha desgarrou. E aí o lobo, então, é a famosa exclusão. Está sendo excluído do rol de membros da igreja,
Só que eu acredito que nessa época aqui a pessoa nem se atrevia a voltar ou pagar disciplina. Aqui ele já estava entregue mesmo. Por isso, quando Paulo assim, que seja salvo no dia do Senhor, eu espero que você se converta antes de morrer por aí. Mas assim, era uma coisa, hoje a gente tem um conceito, né? Aqui é de exclusão, a gente tem um conceito de disciplina, né? Porque hoje exclusão já não é mais usado hoje, foi usado mais no passado. O que o catolicismo chama de excomungação, excomungado. Só que o excomungado deles é ao pé da letra sem exegese. O excomungado deles é quando uma pessoa católica, na época, antes, hoje eles não excomungam ninguém. Mas quando eles excomungavam, aquela pessoa não tinha mais salvação. O excomungar deles tirou a chave de Pedro, né? Tirei a chave de você entrar no céu. A pessoa excomungada é como se o Papa ele tem autoridade de fazer com que fulano de tal não entre no céu, como com a excomungação. Excomungado. Então, provavelmente o excomungado foi tirado dessa interpretação, botou na mão de Satanás. Só que botar na mão de Satanás tem a ver com ser excluído da igreja, ou de rol de membros da igreja. Diferente da excomunhão, tirar da comunhão é excomunhão, né? No caso, eles estavam realmente, aquela pessoa não tem mais salvação, né? Então, é uma coisa bem mais séria. Mas hoje, né, eu já dei uma palha do que o catolicismo falava, já dei uma palha de como que Paulo fazia. Nós hoje excluímos a exclusão, não excluímos ninguém. Nós disciplinamos, né? Aí a pessoa, disciplina não é ficar em casa não, assistindo o culto não. Disciplina você está vindo nos cultos, né? E se arrepender, e depois que terminar a disciplina, você retoma a ceia, as suas atividades. Então hoje a igreja não lida com exclusão por vários motivos, né? Por vários motivos. Então hoje a pessoa, vamos colocar aqui esse camaradazinho aqui hoje, o que a gente faria com ele? O que também não é, hoje quem diz que isso aqui não acontece? Né? É só pegar as páginas dos jornais aí e jogar no YouTube, que eu esqueci até o nome do caso, que é até bom nem lembrar o nome, né? Mas saiu 2, 3 anos atrás, um engraçadinho aí que quando foram buscar os papéis dele, ele estava com a madrasta. E aí o que acontece? Hoje a pessoa, ela entra numa disciplina até ela resolver o problema dela. Então já entendemos o que é colocar na mão do inimigo, né? Tem pessoas que a gente põe na mão de Deus e tem outras, né? Esse aqui, Paulo já... A revolta de Paulo pela igreja... Eu vejo a revolta de Paulo pela igreja não ter tratado o caso. Vocês esperaram eu ter que resolver esse problema? Já faz uma reunião, uma assembleia, estou ausente no corpo e presente em espírito, que esse camarada seja excluído do meio da igreja. Versículo 6. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento. O velho fermento tem a ver com o velho homem, o velho ensino, a velha doutrina, o velho conhecimento. Por quê? Porque se esse camarada estava na igreja desse jeito e ninguém falava nada, é porque antes dele ser crente, isso para ele era natural. Quando ele entrou, ele achou que poderia continuar. Então, Paulo está falando, purificai-vos do velho fermento, ou seja, esse teu pensamento de achar que não tem nada a ver, isso é fermento
velho. Isso é um pensamento, é um conhecimento, isso aí é uma coisa que você já deveria ter se despido disso quando aceitou. Então tem pessoas que vêm para Jesus, mas ele está com velhos pensamentos e velhas práticas. Quando ele não era crente, o nome disso é fermento velho. Para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Paulo está dizendo que nós somos um pão sem fermento. É claro que ele está fazendo um vínculo ao judaísmo, que o pão sem fermento é um pão purificado, é um pão santificado. A festa dos pães ázimos, né, o pão sem fermento. Pois a nossa Páscoa, Cristo foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade. Alguém quer comentar alguma versão diferente? Já entendeu? Eu só vou dar uma lida no comentário aqui. Pães ázimos, símbolo de... Na Páscoa, segundo o ritual judaico, fazia-se desaparecer todo o pão fermentado que se encontrasse em casa. Êxodo 12:15. Imolava-se o cordeiro pascual, comiam-se pães sem fermento. Tais ritos preparavam simbolicamente o mistério de Cristo, o seu sacrifício. Cristo, o verdadeiro cordeiro pascual, destruiu o antigo fermento do pecado e tornou possível uma vida santa e pura, simbolizada pelo pão sem fermento. É possível que esta comparação tenha sido sugerida pelo apóstolo Paulo. Outra observação que eu acho importante sobre esta atitude de Paulo de excluir. O que acontece, irmãos? Hoje, a gente praticamente prega o evangelho para crente ou para desviado, ou para pessoas que... O que acontece? Geralmente, a gente está em um bairro completamente evangelizado, não tem uma criança que não ouviu falar de Jesus. Então a gente ou prega para crente, ou prega para desviado, ou prega para quem conhece a palavra, mas nunca veio para a igreja, porque tem Bíblia dentro de casa aberta no Salmo 91. Então a gente não prega para a tribo de índio que nunca ouviu falar de Jesus. Então o que acontece hoje? Hoje tem pessoas que se dizem desviadas, mas eu começo a fazer uma reflexão. Será que essas pessoas que se dizem desviadas, elas estão desviadas de verdade ou elas estão desviadas da igreja? Por quê? Porque para você ser um desviado, primeiro você tem que ter sido um crente, um cristão. Só que tem pessoas desviadas que está na cara dele ou dela que nunca foi um cristão de verdade. Mas nunca foi um cristão de verdade. Então, como que uma pessoa que nunca foi um cristão de verdade pode se dizer, pode querer se dar o privilégio de dizer que está desviado? Não. Por que privilégio? Porque o privilégio de um dia ter conhecido o verdadeiro evangelho. Só que na minha concepção humilde, uma pessoa que conhece de verdade o verdadeiro evangelho, que aceitou a Cristo, entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, desceu as águas batismais, serviu a Deus com fidelidade, eu vou acreditar que uma pessoa dessa vai se desviar? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem o poder, nem o poder, poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Eu vou acreditar que uma pessoa que foi um crente de verdade está desviada, essa pessoa desviada da igreja, está destemplada, porque para se dizer que foi um desviado um dia, tem que ter conhecido o evangelho de verdade, tem que ter vestido a camisa, tinha que ter carregado as marcas de Jesus Cristo. Ah, não carregou nada e está dizendo que está desviado, meu filho, fica tranquilo, você não está desviado não, você nunca foi crente. Um dia você vai ser desviado, um dia que você se converter de verdade, um dia que você servir a Deus de verdade. Porque a gente, por que eu falo isso? Porque a gente tem uma nuvem de gente que está desviado. A gente tem uma nuvem de gente que se diz desviado. Mas o que ele não entende é que ele nunca conheceu o evangelho de Cristo de verdade, irmão. De verdade. Porque ora, se você conhece o evangelho de Cristo, se você tem o Espírito Santo, ou se você é batizado com o Espírito Santo, se você teve uma prática de vida, de uma comunhão com Deus, que te fez ser um crente de verdade, ora, dificilmente você vai alcançar um desvio, dificilmente você vai dar as costas para Jesus. Irmão, uma pessoa que conheceu Jesus de verdade, pela igreja apostólica primitiva, ele morre, mas não nega Jesus. Então hoje, de 100% das pessoas que se dizem desviadas, se 95%, se 5% dessas 100 for desviada mesmo, é muito. Porque 95 está destemplado, desviado da igreja, mas não do evangelho. Porque para estar desviado do evangelho, um dia você tem que estar no evangelho. Só que a pessoa veio, recebeu uma mensagem motivacional, você está triste, filho, sua vida está tudo dando errado, as portas estão fechadas para você, Jesus tem uma solução para a tua vida. Aí a pessoa vem chorando, ou emocionada, aí de repente a vida aqui na igreja não surtiu as fantasias que ela sonhou como uma vida de crente. E aí saiu da igreja. Essa pessoa um dia teve no evangelho, irmão? Não teve no evangelho nunca. Não teve no evangelho nunca. Desviados da igreja, mas nunca tiveram no evangelho. Entrou na igreja, mas nunca entrou no evangelho. Amém? Pois é. Quando encontrar alguém que falar para você, eu estou desviado da igreja, você arregaça as mangas aí, tá? Quero ver alguma marca de Jesus no teu corpo. Nunca tomou nenhum tapa na cara, então você nunca foi nada. Não. Versículo 9: eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com os devassos. Não me referia de modo geral os devassos deste mundo, ou os avarentos, ou os ladrões. Ou pode ler o versículo 9 na versão de vocês, que eu sei que está mais bonitinho. Isso. Pode ir. Com isso, não me referia à comunicação em geral, com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Amém. Olha só, Paulo está dizendo, eu não vos exortei, ou seja, eu não vos escrevi, que não tivesse relações com os devassos. O que Paulo está dizendo? Quem não é cristão, ou é ímpio, ou é uma pessoa normal lá fora, não importa. Paulo está dizendo que eu não tenho como, quer ver um exemplo? É uma coisa assim assada. Vai que o motorista de ônibus é uma coisa, não sei que lá.
Vai que a pessoa vai com a cara de meia dúzia. Paulo está dizendo, eu não exortei vocês a não se relacionar com devassos ou roubadores, ou de modo geral, mas ele está falando, porque se eu tivesse feito isso, eu tinha que tirar vocês do mundo. Paulo está dizendo aqui que se não é crente, é paz. Mas amém. Ainda bem que só... Opa, ele que está falando, vou colocar o dele aqui, né? Ele está não vos escrevi que não vos associeis com os devassos, ladrões, roubadores, de modo geral, senão tinha que ter tirado vocês do mundo. Para ele, quem não é crente, está incluído nessa classe aqui. Então, Paulo está falando, eu não posso vos proibir de conversar com um certo tipo de gente que não está na igreja e que pratica esse tipo de vida. Porque se eu for proibir vocês de conversar, vocês não vão nem sair na rua. Pelo jeito, eu não sei se na cidade de Corinto, acho que o negócio estava feio. Paulo assim, saiu na rua, só tem devasso. Né? Então Paulo assim, eu não posso proibir vocês de conversar com as pessoas, porque senão vocês não vão nem sair de casa. Vocês não vão na padaria, vocês não vão fazer nada. Mas olha o que ele vai falar. Não, escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante, seja devasso, avarento, idólatra, injurioso, beberrão e ladrão. Paulo está dizendo que eu tenho que conversar normalmente com as pessoas lá fora, seja ele devasso, bêbado, ladrão, né? Dono da boca A, dono da boca B. Paulo está dizendo, ei, viu na rua, beleza, tranquilo, bate o papo, evangeliza, né? Até porque se Paulo proibisse de falar com as pessoas na rua, como é que a gente ganhava as pessoas para Jesus? Paulo está, não, vocês têm que bater papo mesmo com as pessoas lá fora, mas se disser que é irmão, crente, e for devasso, avarento, ladrão, acabou o relacionamento. Paulo está dizendo, vou lendo as palavras de Paulo aqui, ó. Ladrões, devassos, se não sair deste mundo. Não, escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante seja devasso, avarento. Avarento é o que mesmo, igreja? Mas só pensa no lucro, o seu lucro. Você está vendo que o negócio aqui é sério. Essa pessoa, Paulo está, não quero que vocês se relacionem, nem eu não conversa, não dá a paz do Senhor, não bate papo com um avarento. Mas se ele não abre a mão nem para ajudar, vai abrir mão para dar a paz do Senhor? Não abre a mão, não. Chegou o momento das ofertas. Devia nem estar aqui dentro. Uma que é avarento, idólatra. Idolatria não é só se dobrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo. Nossa, se for dar uma aula de idolatria aqui, tudo aquilo que é prioridade na tua vida na frente de Deus. Como que tem gente que Deus na vida dele sempre está em segundo plano? Se sobrar tempo eu leio a Bíblia, se sobrar tempo eu vou na igreja, se sobrar tempo eu vou ajudar a irmã, se sobrar tempo eu vou... Deus é sempre a sobra do teu dia, Deus é sempre a sobra do teu tempo, Deus é sempre a sobra da tua disposição. Acordou cedo para trabalhar com energia, chegou na igreja morto, Deus pegou o que sobrou de você, seu patrão te sugou, você deu o que restou para Deus. Nossa! Idolatria tem a ver com tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida como prioridade na frente das coisas de Deus. Ou injurioso deve estar maldizente.
ou o beberrão, ou o ladrão. Agora, olha o que Paulo manda fazer. Com tal homem, não deveis nem tomar refeição. É isso aí? Tomar refeição? Nem comeis. Quer dizer, Paulo, olha só, Paulo está dizendo que se tem esse tipo de gente no nosso meio e ainda se diz crente, não, nem. Você está vendo que hoje a nossa tolerância com o errado às vezes é muito maior? Às vezes a gente sabe que a pessoa, é tudo isso aqui que Paulo está dizendo, e aí, irmão? E não sei o que, irmão? E não... Às vezes, olha como que a igreja primitiva era, a vergonha da pessoa, a vergonha que a pessoa sentia de se sentir, isso aqui não é panelinha não, você tem que, né, aqui, semana passada, cuidado com panelinha, isso aqui é algo diferente, deixa eu explicar, vamos tentar tomar isso aqui ao pé da letra. Eu sei que você é uma pessoa assim, você é ladrão, maldizente, beberrão, não sei o quê, mas você não é um visitante, né? Você é um membro carimbado, né? Paulo está dizendo que se todo mundo virar a cara e as costas para essa pessoa, ou ela toma vergonha na cara e se converte, ou ela sai da igreja. Aqui ou você é ou você não é. E hoje a gente fica mascarando, porque a gente não dá a essas pessoas o que Paulo gostaria que nós dessemos a ela. Mas aí entra toda aquela seriedade, Paulo, não fique julgando prematuramente, tem que ter um conceito formado do problema daquela pessoa, tem que saber se o problema daquela pessoa está sendo tratado ou não pela liderança da igreja, tem que saber se aquela pessoa... Não, porque tem outras pessoas que se dizem assim, não, eu não quero ser membro, porque eu não quero ter responsabilidade com nada. Mas eu vou vir vindo. Eu vou vir vindo. E aí numa campanha, se a benção cai, amém, se não cai, amém. Quer dizer, você está entendendo como é que uma pessoa que não entende nada do evangelho, porque ela está aí indo, só não sei para onde. Agora Paulo está dizendo que se você encontrar um crente com todas essas qualificações, ele deveria sentir a rejeição da maioria, para que ele se converta. Porque se ele está errado e está todo mundo dando tapinha nas costas dele, talvez ele mesmo gostaria de ser... Não fala que o amigo repreende, fala as coisas, mais vale do que um beijo falso de um inimigo. Quando a gente dá tapinha nas costas de quem está errado, nós estamos ajudando ele a ir para o inferno, nós estamos prejudicando ele. Se às vezes a gente tratasse o errado, que ele está errado mesmo, a gente ajudaria aquela pessoa a se converter. Porque ele se colocaria numa posição... Por isso é muito sério a gente saber fazer um julgamento de um juízo correto, porque essa pessoa, pensei que você era meu amigo, seja mais amigo de Deus do que amigo dos homens, esse é o problema. Não tente agradar todo mundo, Jesus não veio na terra para agradar ninguém. E às vezes esse agradar todo mundo, fulano errou, mas coitadinho, quando vai ver você está enrolado igual a ele, porque esse coitadinho não conserta ninguém. Jesus chegou para Pedro, elogiou. Quem estão dizendo que eu sou o João Batista, Eli é um dos profetas, mas e vocês? O que o mundo fala lá fora de mim não me interessa, quero saber o que os meus discípulos estão falando de mim, né? A maioria não arriscou, Pedro chutou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele talvez ficou até com medo de errar, mas aí Jesus falou, visto que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí Pedro, acertei pelo menos uma. E aí Jesus chega para tu, Simão Barjonas,
sobre essa pedra edificaria, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, darei a chave do reino do céu, que ligar na terra será ligado no céu. Aí, mais importa que o Filho do Homem padeça nas mãos dos homens, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E isso não vai acontecer contigo, Senhor. Para trás de mim, Satanás. Jesus não tinha esse meio termo. Ah, Pedrinho, tadinho. Já deu um para trás. Botou na mão do diabo, né? Mas repreendeu o diabo na boca dele, né? E depois, quando orou, falou, o diabo queria cirandar no meio de vós, porque seria a coisa mais fácil o diabo cirandar no meio de vós, mas eu intercedi ao Pai por vocês. Então, é igual filho. Toda vez que o filho fizer o errado, aí coitadinho, enquanto ele não der um tiro em alguém, não der um tapa na tua cara, tu não acorda para a vida. Então, o filho, a maioria das crianças que tomaram uma bela de uma surra no passado, agradecem pelas pessoas que elas se tornaram hoje. Amém? Apanharam muito aí ou não? Ah, mistério. Pouco não, né? Onde eu parei? Nem tomar refeição. O 12 aqui no meu aqui é. Acaso compete a mim julgar o que estão de fora? Vê que Paulo está falando dos que estão lá fora, os devassos. Vocês têm que conversar mesmo, porque não tem jeito. Acaso compete a mim julgar os de fora? Porque a madrasta não era crente. Não, eu não tenho que ter essa conversa com a madrasta. Eu não tenho que ter essa conversa com ela. Eu não tenho nada com quem está de fora. Eu não tenho que julgar ninguém lá fora. Mas os que estão de dentro, que vós tendes de julgar. Então, quando vier o irmão com uma conversinha, não me julga não, hein? Conduta moral é para ser julgada. Paulo, nós vamos julgar. Vamos julgar, senão vira bagunça, né? Vós tendes de julgar. Engraçado que Paulo, ele fundou a igreja, mas ele não está palpitando toda hora, faça isso, faça aquilo. Paulo quer que a igreja aprenda. Tanto que ele só vai falar, assim, rudemente, pelo caso grave. Já que vocês não fizeram nada, eu estou fazendo. Mas você vê que Paulo, ele poderia exercer, vamos supor, Paulo poderia exercer o juízo sobre todas as questões da igreja. Não, ele já ensinou a igreja a fazer isso. Vocês têm a mente de Cristo, lembra? Vocês têm a mente de Cristo. Então Paulo não é aquele cara que fica se metendo em todos os assuntos da igreja. Ele quer que vocês aprendam a lidar com seus próprios problemas. É quando a igreja, diante de um caso grave desse, não faz nada, que ele chegou, né, a falar. Então ele está dizendo, não são os de dentro que vós. Paulo está dizendo, eu estou fazendo missão. Eu não posso ficar parando para ficar julgando vocês aí não. Vós tem de julgar aí o problema de vocês. Os de fora, sim. Quando alguém falar, quem me julga é Deus. Eu sabia que você não era crente. Os de fora, tá aí? Tá, né? Quem julga é Deus. Os de fora, Deus os julgará. Afastai o mal do meio de vós. Né? Amém. Versículo 12 em diante, alguém pode ler aí na versão de vocês aí. Tá vendo? Quem me julga é Deus. Eu sabia que você não era crente. Os que estão de fora, Deus os julgará. Você vê que às vezes as pessoas ficam falando da coisa, mas não lê Bíblia. Tem crente se dizendo que não é crente. Quem me julga é Deus. Então você não.
Se você não está debaixo do julgamento de nenhuma autoridade ministerial aqui na terra, quem te julga é Deus, então tu não é crente. Tu é um destemplado, ou um desigrejado, ou um desministrado. Essa foi a atual, está gravada. Desministrado. Ele não é ministrado por ninguém, é um desministrado. 7:30. Irmãos, dá para entrar no capítulo 6, amém? Não sei se a gente conclui, mas entra. Vamos entrar, porque ainda temos uns 22 minutos aqui ainda. Vamos entrar no capítulo 6. O capítulo 6 tem uma polêmicazinha aqui estranha, né? Apelação aos tribunais dos gentios, né? Eu tenho um problema com você. Paulo disse que eu tenho que resolver o meu problema com você ou sofrer o prejuízo. Eu vou te processar. A gente vê... É claro que era mais fácil identificar crente na época de Paulo do que hoje. Porque hoje, quando a gente vê um crente falando para outro crente, ou um pastor falando para outro pastor, eu vou te processar, Paulo está dizendo, um de vocês tem que sair no prejuízo, porque não deveis levar questões de vida cristã, ou ministerial, ou da igreja, para os tribunais dos ímpios, dos gentios. Então, aí claro que sempre tem um herói da Bíblia para dizer, não, mas eu vou processar ele, porque vai que ele não é o crente que eu achei que ele deveria ser. Aí fica fácil, né? Se a gente começar a julgar quem é e quem não é, e aí, mas, enfim, de um modo geral, Paulo está dizendo que os problemas dos crentes, até pessoais, de prejuízo, tem que ser resolvido entre eles, ou que fiquem no prejuízo para não levar para o ímpio, para causar escândalo, né? Chega no tribunal do ímpios, que 2 pastores, 2 líderes, 2 crentes, eu aqui tento que resolver o problema que eles arrumaram dentro da igreja. Paulo está dizendo que isso é escândalo, né? Mas tudo bem. Nem precisa de tribunal, os youtubers já são os tribunais, né? Vamos então entrar no capítulo 6 definitivamente. Quando alguém de vós tem rixa com o outro, né? Quando fala rixa, é aí que a gente tem que ficar imaginando um monte de problema, que ele não fala de um problema específico, né? Rixa. Como ousa levá-lo aos injustos? Aí sempre vai ter um hoje para falar, não, mas o juiz era crente. Sempre lá, a mente do que ele sempre vai buscar uma saída. Não, em vez de eu levar num juiz ímpio, eu levei num juiz que aceitou Jesus. Não. Nossa, Deus do céu. Como ousa levá-lo aos injustos para ser julgado, e não aos santos? Então, não sabeis que os santos julgarão o mundo? Forte, hein? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Nós temos que ter uma capacidade de um juízo imparcial, porque Paulo fala que após essa vida, teremos responsabilidades equivalentes a toda a nossa trajetória que conquistamos aqui na terra, né? Então ele diz, não sabeis vós que julgarão o mundo? Sempre tem um engraçadinho, como que é esse negócio de julgar o mundo? Quando você morrer, ressuscitar, tiver naquele grande dia, você saberá. Paulo não fala como que vamos julgar o mundo, mas ele fala, vós julgarão o mundo. Bom, e se é por vós que o mundo será julgado, seríeis indignos de proferir julgamento de menor importância? Paulo está dizendo, o julgamento dos problemas da igreja é insignificante ao julgamento que vocês terão que exercer depois. Quer dizer, vocês tinham que saber tirar de letra o problema entre vocês aqui, porque depois a responsabilidade será maior.
Sempre tem um que pensa que depois desta vida é tranquilidade, paz e descanso. Tem baiano aí? Tranquilidade, paz e descanso é você estender uma rede na varanda da tua casa. Porque depois o que vai ter é trabalho. Trabalho. Os petistas que não gostam de trabalhar não herdarão o reino do céu. Trabalho, julgamento. Trabalho de juiz. 3. Não sabeis que julgaremos os anjos? Como que vamos julgar os anjos? Não faça pergunta difícil. Julgaremos os anjos. Os caídos ou os não caídos? Não faça pergunta difícil. Olha só, eu acredito que não tem por que a gente julgar anjo que não caiu, porque eles não estão em estado de serem julgados. Então, provavelmente, nós julgaremos aqueles que deixaram o seu lugar natural e ficam tentando tornar a nossa vida mais difícil. Mas um dia a gente pega eles. Lute até o fim, porque eles serão julgados por vós. Serão julgados por vós. Às vezes o crente dá vontade de julgar o anjo dele. Mas você não me ajudou, cara. Você não viu? Eu esperei, mas você demorou. Dá vontade de julgar os que estão trabalhando em prol da igreja, né? Mas eu creio que eles não estão sujeitos a julgamento, porque eles não têm nada para serem julgados. Eles estão obedecendo às ordens de Deus. Então nós vamos julgar os que caíram. Quanto mais estão as coisas da vida cotidiana. Quando, pois, tendes processos desta vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que a igreja despreza. Irmão, eu acho que a minha versão começou a dificultar o entendimento. Eu vou pedir, quem tem uma voz boa, lê o versículo 3. Não sabeis que vós havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveste negócio em juiz pertencente a esta vida, constituís como juiz deles, que são de menos estima na igreja. É complicado, não? É do meu... Pode. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas dessa vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra o outro irmão e deixa que os juízes pagãos julguem o caso. Quem não entendeu, não entende mais. Quando, pois, tendes processos desta vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que a igreja despreza? Sim, digo isto para confusão vossa. Não se encontra entre vós alguém suficientemente sábio para poder julgar entre seus irmãos? No entanto, acontece que um irmão entra em litígio, ou seja, juízo, contra seu irmão, e isto diante de infiéis. De qualquer modo, já é para vós uma falta de existência de litígios. É aqui que aí ficou mais claro. Existência de litígios entre vós. Por que não preferis antes padecer a injustiça, ou seja, sofrer o prejuízo, ao invés de levar as questões em um âmbito para causar escândalo?
por que não vos deixais antes defraudar? Eu creio que cada um de nós já tomou um prejuízo de crente. O negócio é saber quem criou confusão em cima disso. Porque tem gente que não leva desaforo. Paulo que fique com os seus... eu vou atrás do meu. Eu lembro... uma vez emprestei 70 conto para um reverendo, que já faz uns 7 anos isso. Ele me vê, mas já era. Já era. Ele deve ter achado que foi presente de Deus. Né? Não foi não. Aí a pessoa passa na tua frente e não lembra de nada, né? Aí realmente você começa... Aí você acaba acreditando. Eu acho que foi presente mesmo. Mas assim, em nenhum momento... vou pegar o nome, vou expor, ou vou bater na porta da casa dele. Não, o meu negócio é mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar, irmão. Entendeu? Mas Paulo está falando que, às vezes, sofreu prejuízo para não ficar arrumando confusão, ou causar escândalo, ou confusão. Mas tem uns crentes que não deixa barato, não. Né? Se a menina da Avon pegou o teu negócio e não pagou, cara. Se a menina da Jequiti comprou o perfume de 120 conto e não te pagou, é crente ainda. Aí, né, começou as piadas no Facebook, né? Tem gente lendo esse comentário e sabe que me deve. Que é isso aí, Paulo está dizendo, né? Versículo 9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, que aí deve estar sodomita. Depravados é afeminados. Né? Mas por que acontece isso? É porque, na verdade, esta palavra, ela corresponde a uma gama de coisas. Quer ver um exemplo? Pessoas de costumes infames. Aí está sodomita. Quer dizer, sodomita é um dos costumes de vários outros costumes infames. Então é uma palavra como se fosse puxar um monte de problema que encaixa dentro dessa palavra. Aí depravados, está afeminados. Né? Eu acho que afeminado, ele vai além dos 3 jeitos. Né? Às vezes afeminado, ele vai além de você ter sido criado pela sua avó. Ninguém riu. É um boato aí que dizem. Mas Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Vai ver que você olha aí uma pessoa, né, meio virou a mão, aí você não herdará o reino de Deus. Poxa, às vezes a pessoa só tem o jeito e não tem mais nada. Entendeu? Quem falou a verdade aí? Eu já encontrei muitos varamachos, pai de família, e tem o jeito. Então, assim, às vezes, está vendo o pré-julgamento, a gente só vê o jeito, às vezes a gente já está julgando. Será? Não, né? Então, por isso que eu gostei da depravados, quer dizer, é como se fosse o praticante desta coisa, o depravado, que é o praticante, o que faz de verdade, o depravado.
porque, né? Senão o feitiço vira contra o feiticeiro. Nem os ladrões, nem os avarentos. Gente, quem acha que vai levar tudo que tem na terra para o céu, cuidado, né? Avarento, bêbado, injuriosos, que é maldizentes, gente que acha que palavrão é coisa de crente. Não, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis o que vós fostes. Não, lê aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Eis que vós fostes, ou seja, alguns de vocês foram assim. Eis que vós fostes, ao menos alguns. Mas vós vos lavastes, mas vos santificados. Mas lê aí. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor, pelo Espírito do nosso Deus. Ó. Tá. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Vejamos que Paulo usa esta fala dele de triunidade, né? Mas vocês no passado praticaram aquela devassidão toda, mas agora, primeiro, fostes lavados. Lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Segundo, fostes santificados. Separados. Por Deus, por Cristo, para Deus. Né? Perdão de pecado, lavado pelo sangue, separados para Deus e perdoados estão os teus pecados, que é justificado. É por isso que Paulo chama a igreja com todos esses problemas aos santos da igreja em Corinto, porque foste justificados, lavados e santificados. 2 ou 3 que tinham que tomar vergonha aqui, mas você vê que o tratamento não é o tratamento do que foi ou do processo, é como se já estivesse lá, lavados, santificados e justificados. É assim que o crente tem que ser tratado, não por aquilo que ele foi e nem pelos problemas que ele está tentando, né, deixar de ser fraco para ser forte, mas ele tem que ser tratado como um lavado, remido, santificado, justificado e separado. Glória a Deus. Esta palavra, eu acho que eu destaquei aqui, a palavra devasso quer dizer libertinos, pessoas que... eu sabia que eu anotei por algum motivo, né? Devasso está aí, devasso ou tem outra coisa? Então vamos lá, devasso quer dizer libertino, está ligado à libertinagem, pessoa que não aceita correção nem disciplina. Eu ia falar, e agora que a pastora tinha que botar a cara? Agora que é o momento de dar um glória a Deus, né? Então, pessoas que não aceitam ser disciplinadas, não aceitam correção da liderança, é devasso, que devasso é libertino, libertino é libertinagem, libertinagem é aquela pessoa que não está nem aí para nada, a pessoa que ela não é disciplinada, ela não recebe exortação e nem correção. Cuidado. Dá para terminar o capítulo 6, amém? Vocês estão desanimados, hein? Dá para terminar, irmãos. Fornicação é o que diz aqui o título, versículo 12. Agora, né? Olha aqui, vamos fechar com chave de ouro. Tudo me é permitido, né? Esta palavra aqui
responde várias perguntas que já me fizeram depois da culto. Tudo me é permitido. Entendeu? Fica tranquilo. Tudo é permitido. Você olhou assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esta frase resume toda a moral paulina. Já não se trata de saber o que é permitido e o que é proibido, mas de determinar o que favorece ou o que prejudica o crescimento do homem novo, regenerado em Cristo Jesus. Não é? Então, claro que Paulo está falando sobre a nossa liberdade cristã. Tudo me é permitido, mas ele não disse que eu tenho a mente de Cristo? Se você pensar como Cristo, você nunca vai errar. É ou não é verdade? Porque quando eu falo que tudo é permitido, existem proibições doutrinárias, tipo assim, aqui isso não. Aí na outra vai falar, não, aqui isso pode. Então existem proibições doutrinárias. Agora, Paulo está dizendo para quem tem a mente de Cristo. Você vê que Paulo mesmo não fica falando, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Paulo pegou já um negócio que nem deveria estar acontecendo na igreja. Porque quando Paulo foi saber de pode, não pode, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, falou aos gentios que se abstenham de fornicação, carne sacrificada de sangue, carne sacrificada ao ídolo, e demais as coisas não vos proibiremos de nada. Então está vendo? Existe uma liberdade cristã muito grande. Então Paulo está dizendo, ei, tudo é permitido, mas para quem tem a mente de Cristo, não tem como dar errado. Amém? Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por coisa alguma. Nossa, deu vontade de falar um negócio aqui. Não. Porque ficou aí muito aí nas redes sociais, esse jogo é do capeta, esse jogo é do satanás, esse jogo é do diabo, né? Mas, como se a gente for enumerar o que é do diabo, a gente não sai de casa, a gente não toma nem refrigerante. Eu quero dizer o seguinte, Paulo está dizendo assim, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se esse negócio está te dominando, seja o que for, está tomando o seu tempo, ele é prioridade na tua vida, você deixa de fazer o que você tem que fazer por causa disso, então você é um escravo. Você está sendo dominado por isso. Isso pode ser um WhatsApp, isso pode ser um aplicativo de celular, isso pode ser um jogo, isso pode ser... Vai, gente. Quem? Netflix? Não, eu vim refletindo hoje, tem uns crentes que põem assim, não, mas é normal, né? Me indica uma série, me indica um filme, aí aparece, dá vontade de escrever assim, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, tipo assim, se você não tem mais o que fazer, se você quer ver um filme, uma série, você está com tempo livre, amém ou não amém? Mas se você está pedindo uma coisa para você ver, porque você vai arrumar um tempo livre para ver aquele filme ou para assistir aquela série, quer dizer que você está com tempo livre. Eu quero saber se você gasta 2 horas de filme e gasta 2 horas de Bíblia. Deus não quer... Você está entendendo? Foi até bom colocar assim. Deus não está preocupado, você vai ficar 10 horas assistindo um filme. Deus só quer saber se você lê 10 horas de Bíblia. Não está preocupado se você vai acompanhar The Walking Dead. Na 10ª temporada, depois eu continuo. Deus não está preocupado se você... Ele quer saber se eu estudo 10 temporadas de Bíblia. Ele vai falar, não, agora beleza. Agora, o negócio é a pessoa, ela está com espaço vazio, ela preenche com aquelas coisas. Mas, poxa, não tive tempo de ler a Bíblia hoje. Deus vai falar, eu vou puxar aqui o tempo, tudo que você gastou durante o seu dia. Gente, a pastora, gente, Deus não é bobo não, gente.
Sério? Sério, gente? É sério? É rir para não chorar. O que tem de crente que não entende nada de Bíblia hoje, gente. E Davi morreu na cruz. Glória a Deus. Não, é que eu vi o vídeo do Abraão filmar, do Egito, postou no Facebook, Abraão filmar, Abraão tremendo, ele colocou o cajado e mata ali. Na cova dos leões tinha Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel chegou ao quinto da fornalha. Nossa. Quem riu entendeu, nem todo mundo riu. Tá vendo, gente? Oh, meu pai. Vamos encerrar logo. Gente, eu falo isso com toda preocupação e seriedade. Na sua rotina da semana, do seu dia a dia, bota na ponta do lápis o que é filme, o que é série, o que é, claro, fazer comida, atividade, criança, marido, esposa. Vê o que sobra para Deus. Deus é só o seu momento da igreja, então é muito pouco. Se Deus é só o seu momento do culto, não daqui a pouco eu falo, pastora, marca culto todo dia, porque parece, então vão aumentar o tempo de Deus na vida de vocês, Vai aumentar o tempo de Deus na vida de vocês, Gente, às vezes você pode estar todo dia na igreja, mas talvez o tempo da igreja não é o seu, não é totalmente o seu tempo com Deus. Porque às vezes você vem aqui cumprir função, mas o seu tempo com Deus às vezes é até fora daqui, é um negócio mais particular, dentro de casa, no seu quarto, você e Deus. Amém. Vamos finalizar, irmão, que já deu o horário ali. Mas não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Isso aqui é uma argumentação dos coríntios. Imagine que eu estou pregando 1 hora. Aí você não vai sentir. Isso aqui é uma argumentação dos coríntios. Olha só. É o capítulo 13? 13. Isso aqui é uma argumentação dos coríntios. O alimento são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Os coríntios querendo dizer assim, existe uma liberdade para eu comer o que eu quiser, porque o meu ventre foi feito para receber alimento. E o meu ventre e o meu alimento, depois que morrer, o bicho vai comer. Então, eu não tenho que me preocupar. Mas come pimenta demais para você ver. Os coríntios estão dizendo que aqui a gente só pensa... Gente, sabia que no decorrer das épocas, sempre tem uma época que as coisas vão para cá. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. Deus destruirá esse e aquele. Quer dizer, não existe nenhum pecado do que o seu comer ou deixar de comer, porque minha barriga foi feita para comer mesmo, e Deus vai destruir ela depois e a comida. Apesar que a comida é destruída antes. Mas o corpo não é para fornicação. Agora vocês vão pegar o raciocínio dos coríntios. Os coríntios não estão preocupados com a fornicação. Eles não estão preocupados com a fornicação baseado nesse argumento. A fornicação o meu corpo... tem criança aqui? Corinto está dizendo o seguinte: meu corpo... Vocês fizeram rir. Chama os comercial. Os coríntios estão achando que não tem nenhum problema a fornicação, não consiste em pecado. Por quê? Porque o corpo foi feito para o sexo.
O corpo foi feito para isso mesmo. Então, não existe, no pensamento deles, não existe pecado para a fornicação, porque Deus me fez para isso. Senão, não teria me feito com os órgãos que... Ele me fez para eu sentir a vontade de realizar o meu desejo. E Deus os destruirá ambos. Está vendo o pensamento? Eles estão achando que isso não tem problema, porque são coisas passageiras que vão se desfazer. Eles estão achando que a única coisa que se converteu neles é o espírito, a alma, ou seja, o imaterial. Para eles, o que é claro, o corpo vai para o pó, o bicho vai comer. Então eles estão com esse... Vê que lá na frente Paulo vai explicar o negócio do corpo glorioso. Agora Paulo não está explicando nada. Então eles estão com o pensamento de que o corpo, ele não tem problema nenhum, porque tudo que existe é para o corpo. E ele vai ser destruído, não tem problema nenhum. Aí Paulo, baseado nesse pensamento, eles falaram o seguinte: os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos, Deus os destruirá. Aí Paulo diz: mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o... Então, Paulo está dizendo que negócio é esse, que o corpo é para vocês satisfazer o desejo de vocês, que vai para debaixo da terra mesmo e não tem problema nenhum. Paulo não, o alimento é para o ventre, mas o corpo é do Senhor. Amém? Mas o corpo é para o Senhor. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los... Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está escrito: serão dois, uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Olha que privilégio. Aquele que se une com o Senhor constitui com ele um só espírito. É isso, na hora de expulsar um demônio, te dá aquela força. É eu e Deus aqui, é eu e Deus. Rapidinho, quando você sabe quem você é em Deus, o demônio treme de medo. Você e Deus é um espírito. Nossa, constitui com ele um só espírito. Então, quando você já vai botar para fora, o demônio tem que saber que é Deus em você ali. Fugir da fornicação. Quer dizer, não é nada desse negócio de o bicho vai comer o corpo de vocês, não. Seus corpos serão restaurados em Cristo Jesus, em corpo glorioso. O corpo tem que ser preservado, o corpo tem união com Cristo. O corpo não é só o corpo imaginário, o corpo da igreja. O corpo, no sentido espiritual, ele é algo materializado. Nós somos um corpo de Cristo, com Cristo. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior. Está vendo isso aqui? Todo outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou um alto preço pelo nosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Amém, igreja? Eu sei que foi pago um alto preço. Eu não sei o resto, não. Fica de pé. A vida estava em ti. Ele pensava em ti, pensava em nós. Só... É isso mesmo? Para te adorar? É? Então, confundi. Confundi, então. Mas ia ficar legal. Então, amados irmãos, nós encerramos o capítulo 6. Amém? Pode ir.
Eu aprendi uma